Sejam bem-vindos, amigos internautas, a mais um programa Alerta. Hoje nosso programa está diferente, não teve a abertura tradicional que vocês já estão acostumados. Mas isso é porque nós estamos fazendo uma abertura inovadora, uma nova abertura para esse programa nosso. Emerson, essa abertura vai chamar bastante a atenção dos nossos ouvintes, né? Sem dúvida. Muito bem-vindo, amigo internauta, a mais um programa Alerta. Hoje nós temos um convidado, o vereador professor Marildo, que daqui a pouquinho vai falar com a gente. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Essa semana a gente viu muita coisa, Congresso Nacional, bagunça, briga, deputados quase saindo no tapa, um chamando o outro de vagabundo, como se todos não fossem, né? Ou pelo menos a grande maioria não fosse. E aí tá todo mundo reclamando da carne, né? Da carne com papelão, da carne que não sei o que, a carne que tem ácido ascórbico, que é cancerígeno. Mas, não é só a carne, o brasileiro tem memória muito curta. Nós já tivemos água e soda no leite, agora, há pouco tempo atrás. Nós temos combustível adulterado e bomba de combustível adulterada todos os dias em todas as cidades do Brasil, isso sem exceção. Nós já tivemos rato na Coca-Cola, já tivemos pelo de rato no extrato de tomate. Nós temos nesse país patrão que sacaneia empregado, empregado que extorque patrão na Justiça do Trabalho. Nós temos uma justiça que não funciona igual para todos. Olha só o tamanho da dimensão do que nós estamos falando aqui. O governo, é claro, extorque todo mundo, né? E aí, o problema qual é? É a carne. Nós temos um grande problema com a carne brasileira. Na verdade, o que nós temos no Brasil, o nosso maior problema é com a falta de caráter das pessoas. É com a falta de comprometimento com a sociedade. É que lá atrás, quando você pega lá o contrato fictício que Hobbes disse que todo ser ao nascer assinava com a sociedade, nós não cumprimos aquele contrato, que é respeitar as pessoas, que é viver em sociedade. Então Hobbes falou tudo errado lá atrás, quando disse que ao nascer a gente assinava um contrato social que a gente tinha que levar para o resto da vida, até morrer, até sair dessa terra. Então ele estava errado de toda essa coisa de que a gente teria que seguir esse contrato, né? Agora todo mundo soca o pau como se a carne fosse o grande problema, e é mesmo, mas é a carne no sentido espiritual, é a carne fraca, né? É a sociedade que reclama, é a sociedade corrupta que reclama do político corrupto. O que eu já disse aqui, vou repetir, a gente não pode esquecer que todo político saiu daqui, do meio da sociedade, do nosso meio social. Ele é eleito aqui, ele sai daqui. Esse político que está lá em cima eleito é o mesmo que teve as oportunidades que você que está me vendo aí agora teve. Eu vou fazer um comparativozinho bem simples. Quem já trabalhou em empresa aqui sabe que você pega uma notinha, almoça, pega uma notinha e leva para a empresa te reembolsar. Todos que têm essa oportunidade colocam, ou pelo menos eu não vou nem generalizar nesse fato aí, porque ainda tem gente que acha dinheiro e devolve para o dono. Mas 99% de quem tem essa oportunidade almoça, paga R$10 e faz uma notinha de 20 para depois cobrar da empresa. É o mesmo político que vai lá em cima, porque ele faz parte do nosso meio social. E aqui embaixo a gente fica reclamando que o político é corrupto. A Lava Jato indiciou e prendeu, durante esses 3 anos, 219 pessoas. Dessas 219 pessoas, 26 são políticos. O resto não é. O resto não é político. Então não é só a classe política que é corrupta, não. O empresário também é. A sociedade também é. O trabalhador também é. Quando ele entra com uma ação, um litígio de má-fé contra o seu patrão para extorquir dinheiro dele. E aí você vem falar para mim que o nosso problema é a carne? O nosso problema é caráter. Nosso problema é vergonha, que nós não temos. O nosso problema não é a estrutura do Brasil. Nosso problema é o brasileiro. Agora eu te pergunto, prefeitos foram eleitos nos quase 6 mil municípios do Brasil na última eleição. Eu falo quase 6 mil porque teve vários municípios que ainda não tiveram o resultado das eleições divulgadas, por N problemas. Quantas pessoas cobram os prefeitos que entraram? O que eu mais ouço falar, e vou repetir de novo, é aquela história do tal dos 100 dias. Então, meu amigo, deixa passar 100 dias. Aliás,
deixe passar 4 anos. Porque quando o prefeito não faz aquilo que foi eleito, ou que prometeu durante, que é promessa mesmo, prometeu durante o período eleitoral, você fala com o eleitor na rua e fala, não, ele só vai ficar 4 anos passa rápido. Sim, passa rápido, mas é 4 anos sem saúde, é 4 anos sem educação, é 4 anos sem vaga em creche, tudo isso que foi prometido, né? Então a maior parte do eleitor e da sociedade está se lixando. Deixa, daqui 4 anos a gente escolhe outro. E aí escolhe errado mais uma vez. Perguntaram aqui para nós o que a imprensa pode fazer para a sociedade que os políticos, porque os políticos não estão fazendo. A imprensa já faz a parte dela, assim como nós fazemos a nossa aqui, que é alertar a sociedade, que é tentar instruir, né? Que é colocar opinião na cabeça de quem não tem, né? Ainda que não seja nossa, mas das pessoas que comentam os nossos posts, que comentam os nossos vídeos aqui no Facebook, talvez isso ajude a esclarecer um pouco a sua cabeça. Essa é a função da imprensa, informar a sociedade, informar a população, né? É claro que a imprensa é odiada de um lado ou de outro. Quando a imprensa fala de um lado, ela é golpista. Quando fala do outro, é porque ela é coxinha. Aí ela fala do outro, ela é pão com mortadela, enfim. A imprensa é a imprensa, ela só vai noticiar. E notícia que dá ibope, vai pro ar. Notícia que não dá ibope, não vai pro ar. É assim que funciona. Tá? Outra pergunta lá. Pergunta não, né? Responderam num dos nossos vídeos lá. Eu não vou lembrar agora o nome da pessoa aqui, porque eu leio muito rápido, são muitas postagens. Mas disseram lá, quando eu falava no programa passado, porque nós temos uma situação complicada, e vou repetir, na nossa cidade. São quase 8 mil crianças e 2 pediatras. Aí a pessoa escreveu lá embaixo, eu vi rápido. Mas a verba da cultura não pode ser utilizada na saúde. Primeiro que você não sabe o que você está falando. Primeiro, começa por aí. Eu não vou discutir administração pública com leigo. Tá? Eu não vou discutir porque, por mais que eu tente te explicar, só se fosse um cursinho de 1 ano para você entender. Mas pode sim, tá? Pode sim, porque o orçamento ele é aprovado. Então, se o prefeito coloca lá que ele vai destinar 6% para saúde, um exemplo, tá? Eu sei que você vai ter que pesquisar para você saber se é isso mesmo ou não. Desculpa, 6% para cultura e 20% para saúde, ele pode destinar, ao invés de 6, só 3. E os outros 3 colocar na saúde. Então pode, tá? Mas eu não vou ficar discutindo isso aqui, porque não vale a pena. Vamos tocar o nosso programa adiante. Vamos falar sobre projetos de lei. E hoje nós vamos falar com o vereador que, por enquanto, é o campeão de proposituras na Câmara, o campeão de projetos de lei. Já apresentou 4 e ele vai me salvar a minha memória se for mais aqui agora. Projeto dos bancos, da lei dos bancos. E agora vem com 2 projetos importantíssimos, que é de informação ao cidadão sobre os trabalhos ou as funções do funcionário público, juntamente com o seu horário de trabalho nos órgãos públicos. Vereador professor Marildo, bem-vindo ao programa Alerta. Bem-vindo, amigos internautas. É um prazer para mim poder estar aqui novamente, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? E dizer que nós estamos à disposição, sempre à disposição da imprensa. Perguntou, a gente responde. Falar a verdade sempre, né, Marildo? Sempre. Para mim, doa quem doer. Não tenho rabo preso com ninguém. Professor, na sessão da Câmara dessa semana foi muito discutido. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu gostaria de ouvir a sua. E já ouvi lá na Câmara, mas aqui eu acho que a gente atinge um número maior. É até bom para o senhor falar sobre isso. Foi muito discutido associações de bairros, né? O vereador Ezequiel, com o Adriano, até o senhor mesmo fez algumas colocações. Eu tenho uma opinião muito direta sobre associações de bairro. Eu fui líder comunitário, na minha época arrumei confusão com todo mundo, principalmente com a Sabesp. A gente não tem respaldo nenhum da própria sociedade em que a gente está defendendo, a gente não tem respaldo nenhum do gestor do bem público, nós não temos respaldo nenhum de ninguém, a não ser que seja diferente agora, mas essa é a minha opinião. Eu gostaria que o senhor expressasse aqui o que foi dito lá na Câmara, tudo sobre associações de moradores, prédios abandonados, líder comunitário que usa do nome e da associação para se candidatar, enfim.
Olha, Hermes, a minha visão sobre os centros comunitários é o seguinte, é que todos os gestores de centro comunitário, né, primeiro eles têm que ser preparados, né? Tem que passar por uma preparação, porque, na verdade, você vai ser gestor, não quando se fala em centro comunitário, você fala em defender, em proteger e fazer projetos para uma comunidade inteira. E nós estamos elegendo aí presidentes de comunidade que não têm a capacidade de gerenciar a sua própria vida, seu próprio negócio, né? Então ele acaba destoando um pouco da realidade do que é, né, o centro comunitário. A gente começa, eu vou falar pelo nosso. Você pega o centro comunitário da Cidade Nova. Tem uma vergonha falar que aquilo é um centro comunitário, né? Porque é o segundo prédio que está sendo destruído, né? Ficou na mão de um gestor lá por muito tempo, que não fez nada a não ser destruir, e agora está na mão de um outro, né? Que eu não posso falar ainda que ele é ruim, porque ele ainda não teve tempo para mostrar. Mas é o seguinte, não teve e não vai ter tempo. Né? O do Marelena, então, foi demolido porque cada um que passou por ali, um arrancava uma parede, outro arrancava outra, e quando foram ver, colocaram a estrutura do prédio, né, em risco, aí tiveram que demolir. E aí ficou sem centro comunitário. Aí você pega uma pessoa, você monta um grupo de uma diretoria, e aí essa diretoria todos trabalham. E aí quem que vai trabalhar nesse centro comunitário? Ah, mas você vai lá de voluntário, mas e aí, como é que sua família vai viver? Então não é todos que você tem lá 2, 3 aposentados que pode ficar lá de voluntário. E aí o centro comunitário já começa a perder vida. Eu vejo que nós temos um grupo de trabalho lá que é a União Cidadania, nós somos de 60, 70 pessoas. E quando você marca a reunião, vai 13, 14, 15, por quê? Um é porque o filho está doente, outro porque estuda à noite, outro porque trabalhou até mais tarde, outro porque vai na escola. Então tem N problemas que não deixam que essas pessoas compareçam 100% nas reuniões. Então você tem que montar um grupo grande para você poder atingir o objetivo dentro do seu grupo com uma reunião com 10, 12, 15 pessoas. Agora, professor, houve lá a discussão e até eu não entro muito no mérito dessa questão, como eu já disse, eu já tenho a minha opinião, porque só quem já foi líder comunitário é que pode falar sobre liderança comunitária. Porque quem acha, quem pensa, sinto muito. Não tem muito, mas na última sessão o próprio vereador Chapéu reclamou sobre o custo, né? Que um cobra R$100, outro cobra 150, outro cobra 300 para usar o salão. Eu até concordo, gente, que a função social do salão comunitário é para que a comunidade use. É isso mesmo, a função principal social é essa mesmo. Mas, como que vai pagar água? Como que vai pagar luz? Quem que vai limpar depois da festa? Ah, quem fez a festa limpa, sim, mas tem desgaste das coisas. Quem que vai comprar? Tem uma série de coisas, gente. Tem lá dentro, tem freezer, geladeira, tudo para uso, fogão, né? Aí você leva o seu gás e tal. Tudo aquilo desgasta. Agora, não, é de graça para todo mundo usar. Aí todo mundo... Não, é uma colaboração. Você alugar um centro comunitário. Eu vou citar exemplo aqui, o do Michel Neme, que cabe lá 200 pessoas lá dentro. Você aluga um salão para 200 pessoas com toda a estrutura, paga R$300 e é caro. Ah, mas é caro por quê? Porque é um centro comunitário. Deveria ser de graça? Deveria sim, eu também concordo. Só que deveria ser de graça também a água, deveria ser de graça a energia elétrica, deveria ser de graça os fogões, geladeiras, freezer, que esses caras compram para botar lá dentro. Tudo isso deveria ser de graça, mas não é. Não é essa a nossa realidade. É simples assim. Olha, Hermes, na verdade é o seguinte, os centros comunitários, alguns recebiam uma subvenção da prefeitura, certo? Não vou precisar quanto aqui, mas eu achava que uma vez me falaram que é em torno de 4 mil e poucos reais por ano, dividindo então uns 300 e poucos por mês, que é para poder ajudar no custeio da energia, né, e da água. O problema é que é o seguinte, as pessoas não entendem que o centro comunitário é para a comunidade, mas quando você vai fazer uso desse centro comunitário e você vai gerar gastos, você tem que também contribuir, porque depois você vai pagar essa dívida com o quê? Aliás, voltando a falar dos presidentes, eu sou contra presidente de associação, pelo menos um presidente e um secretário, trabalhar de graça. Por quê? Porque depois ele não vai trabalhar. Como é que, por exemplo, da Cidade Nova, como é que vai ficar o dia inteiro lá no centro comunitário? Ele não ganha nada, ele tem que buscar dinheiro para a vida própria dele. Tem filhos, tem esposa, tem vida, como é que vai fazer? Então, esses centros comunitários teriam que ser geridos por pessoas, gerenciados por pessoas que têm uma renda. Porque pelo menos as pessoas poderiam dedicar o tempo delas para aquele centro comunitário. E aí acaba que acontecendo o seguinte, se você for olhar o histórico de quem é presidente de todos os centros comunitários,
Para ver aí que poucos têm o presidente que merece. Há pouco tempo nós tivemos aí uma situação até que meio deselegante no centro comunitário aqui do Lê Palácio, aqui na Vila Paulista. É um dos centros comunitários mais bem cuidados de Pederneiras. E aí aconteceu uma situação em que um cidadão alugou lá à noite e deixou o lixo atrás do centro comunitário lá amontoado. Acho que os gatos pularam à noite e rasgaram um saco. E depois aí o cidadão postou no Facebook, aí o Lê foi lá e falou o que tinha acontecido e tal. Mas na verdade, são poucos centros comunitários que nem o da Vila Paulista, né? Que realmente é limpinho, que você vai lá, você pode usar, tá chique no último, inclusive eu fui lá visitar. Agora os outros aí, salvando um ou outro aí, a situação é calamitosa. Viu? Fato que ficou discutido nessa sessão também, sobre o assunto centro comunitário, até foi feito pelo próprio Adriano, é que no ano passado eles tentaram conseguir as contas dos centros comunitários com o Ministério Público, e o Ministério Público disse não, a Câmara não tem responsabilidade ou nenhuma com o centro comunitário. A prestação de contas é feita, no caso, para a Prefeitura, e você pode ter acesso lá nas contas da Prefeitura, mas não dentro do centro comunitário. Certinho, é isso mesmo, é cada um na sua com alguma coisa em comum. Mas eu penso que o centro comunitário hoje, para ele ser melhor utilizado, ele tinha que ter gente para trabalhar. E é bem o que você falou, não tem gente, o povo tem que trabalhar, gente. Todo mundo tem que botar comida em casa. E não tem como ele se dedicar o tempo todo. Também não vai ele pagar a energia do bolso para o cara fazer festa, fazer não sei o que lá, ele vai lá limpar depois da festa e tal. Então, vocês entendem como nós estamos aqui numa sinuca de bico? Que é complicado você falar que cobra pelo uso de um centro comunitário, mas nada é de graça hoje em dia. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que manter geladeira, freezer, vai que queima, toca, não sei o quê. Gente, é um risco. E a parte documental dessas entidades? Olha, eu sei do centro comunitário, quer dizer, desculpa. O da Cidade Nova, até onde eu acompanhei, né, que teve a eleição, se eu não me engano, foi em 2015, tava certo, você entendeu? Tava certo, pelo menos isso daí. Agora, o problema é o seguinte, o centro comunitário, quando ele fica num lugar onde não tem nenhum morador de guarda, tudo que se coloca vai roubando, vai destruindo, né? Esses dias atrás derrubaram o alambrado. É diferente. O da Vila Paulista, por exemplo, ele é um centro comunitário diferente porque ele fica aqui fora, perto da linha. E a Vila Paulista ela é aqui perto da igrejinha. Então, quer dizer, fica totalmente longe, quer dizer, e a comunidade que mora ali perto, na verdade, são poucos, né? Então, e é um centro comunitário bem exposto, não é que nem o nosso, lá da Cidade Nova, e o que tinha do Maria Helena antes. E outra, as pessoas que foram presidentes desses bairros têm mentalidades diferentes. Um aluga para fazer baile de forró, outro aluga para fazer funk, outros já alugam só para fazer festa, entendeu? Outros alugam para que tenham esportes ali, né? Prática de judô, karatê. Então, cada um tem uma mentalidade diferente, Wilson. Agora, professor, essa semana o senhor também colocou e passou em segunda votação, se não me falha a memória, precisando agora só do autógrafo do prefeito no seu projeto de lei sobre a questão dos bancos, né? Da obrigatoriedade dos bancos, é isso? Em ter condições mínimas para atender os clientes. Olha, Emerson, a primeira lei que eu coloquei lá foi para mudar, né, o tempo para a gente poder falar na tribuna, de 5 para 10. A segunda foi porque quando eu vou em banco, né, e eu fico lá esperando mais de 30 minutos, e eu sei que existe uma lei que isso não pode acontecer, eu fico procurando um telefone para mim poder ligar para um fiscal para que ele desça lá na hora e autue o banco. E não consigo achar esse telefone. Então eu coloquei uma lei para que o banco seja obrigado, né, expressar a lei ali, né, num folheto ou numa placa de 60 por 80, contendo o telefone, né, de uma ouvidoria ou do PROCON ou do fiscal da prefeitura para que ele ligue e na hora esse fiscal desça até ali para constatar o que está acontecendo. A terceira lei que eu coloquei foi para que nós possamos, para que essa mesma situação aconteça em prédios públicos, que tenha o número da ouvidoria. Você foi, por exemplo, hoje de manhã eu passei no postinho do Maria Helena e estava lá uma fila de 40 pessoas para poder marcar dentista. Por que tem que marcar o dentista de madrugada? Não pode marcar no meio do dia e tal, porque senão depois você não pega mais vaga. E aí eu não estou contente com isso. Ligo para quem? Olho para a parede, não vejo nada, não vejo um formulário informativo, não vejo nada. Então agora vai ter que ter, né? Vai ter que ter esse livro, o prefeito meter a caneta, né? Então eu chego lá, tem lá, ó, não teve para mim, já vou ligar agora. Aí então eu coloquei a quarta lei agora, para que esses mesmos postos ou estabelecimentos públicos, eles tenham um nome
do funcionário e a carga horária dele. Aí o pessoal fala assim, mas você vai expor o funcionário? Não, na minha escola tem. Se você chegar na minha escola onde eu trabalho, está lá o nome do funcionário, o do professor, né? Onde que eu trabalho. E no site da prefeitura também tem. Você está entendendo? Isso simplesmente chama transparência. E a semana que vem eu vou colocar uma outra lei, que é a quinta, que é para fechar esse conceito de projeto, né? Vou colocar um outro que é para a gente poder exigir, né, o ponto digital, né? Que é para a pessoa que trabalha naquele estabelecimento chegar, botar o dedinho ali, carimbar e falar, tô aqui. Porque a coisa está vergonhosa. Isso é importante. Professor Marildo, o Emerson, eu sei que ele já tem outro assunto aí na ponta da agulha aí, mas eu queria saber a respeito do centro de lazer. Como que anda o centro de lazer de Pederneiras? Eu tive uma reunião com o Carlos ontem, nós vereadores tivemos, né, na Câmara, e é o seguinte, o centro de lazer, ele está liberado em partes, né? Estão acabando de fazer lá os reparos que ficaram para ser feitos no setor do futsal e do campo, mas a piscina vai continuar por um tempo ainda, né? Porque os reparos que foram feitos não foi a contento do que está no contrato, e o Carlos, né, está se replanejando para colocar isso aí em funcionamento. Mas eu sinto que vai demorar um pouquinho mais, porque o problema da prefeitura hoje é dinheiro, né? Então, isso infelizmente, eu acho que não... Então, professor, mas veja bem, antigamente o problema era a gestão, tinha dinheiro. Isso eu ouvi durante a campanha várias vezes, do atual prefeito, dizendo que o problema da prefeitura era a gestão, não era dinheiro. Agora o problema é dinheiro, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Mudou? Dos outros é gestão, no meu é dinheiro? Olha, Hermes, a verdade é que só se prometeu muito na campanha. Tem que ter bom senso, né? Só se prometeu muito. Porque quem está de fora, né, tem uma visão, acha que a coisa está sobrando, que está esbanjando. E isso aí depois a gente vai para o hospital também, né? E agora quando a pessoa senta na cadeira, a pessoa vê que não é assim. Eu até nem acho isso, Marildo, sabe por quê? Porque essa semana, e esse seria o nosso próximo assunto, o prefeito enviou para a Câmara Municipal, o senhor estava lá, o senhor ainda, se eu não me engano, votou nesse projeto, que é o projeto municipal de ajuda, de Bolsa Esporte. Como que você dá uma Bolsa Esporte de R$600 para atletas federados? Tem todo lá uma coisa, R$600 por mês durante um ano, prorrogável por mais um ano, sendo que a gente não tem esporte na cidade, porque não tem dinheiro para manter o esporte básico. Peraí, primeiro você acho que está invertido aí, parece que a carroça está diante dos burros, literalmente, ou não? Na verdade, Hermes, esse projeto ele foi colocado, né, em pauta semana passada, e ele volta agora para, né, nós tivemos uma semana para ser apreciado, foi por isso que eu chamei o Carlos na Câmara, para a gente poder ter uma conversa sobre esse projeto, que é o Bolsa Atleta, e aí então a gente conversou bastante a respeito do Bolsa Atleta estudantil, né? Que esse atleta não precisa ter esse tempo de carência, né? Então, mas esse atleta que vai receber o Bolsa Atleta é o atleta que vai participar de atividades defendendo as cores da cidade, né? Que vai para os projetos, tipo, você vai defender um projeto estadual, um futebol, um karatê, um judô. Então, esse projeto, ele vai ter que se inscrever primeiro no projeto. E para ele se inscrever, então, ele tem que passar por um critério, né? Ele vai ser, o Carlão vai analisar, ver se esse atleta se enquadra dentro do projeto, e se enquadrar, então o atleta vai receber esse Bolsa Atleta de R$600. Agora, a mesma pergunta que eu faço, você fez para mim, eu repasso para você. Se você não tem dinheiro para gastar na saúde, como é que você vai ter dinheiro para gastar no atleta? Se isso não é pelo em ovo, então eu queria saber o que é. Porque assim, você tem um centro de lazer com uma piscina que não funciona, você tem, é claro que vamos dar créditos aqui ainda ao diretor de esportes, ele ainda vai ter tempo durante esse ano para montar projetos, campeonatos, torneios, eu só quero ver, até acredito que vão ocorrer. Mas já no início já está dizendo que não tem dinheiro, e aí fizeram um Bolsa Atleta, eu acho que o negócio está meio invertido. E quando a gente fala as coisas aqui, as pessoas, mas sabe tudo. Não, bicho, não é saber tudo, não. Pelo amor de Deus, gente, é só ter raciocínio. É simples, é uma conta matemática. E matemática, vocês sabem, é uma ciência lógica, exata, né? 2 mais 2. Então não tem como errar. É 2 mais 2 são 4. Não dá 5, nem dá 3,5. E não vem com essa história de que contador faz. Não faz. Não faz. É 2 mais 2 são 4 e ponto final. Então não é que a gente sabe sabe tudo. Não é isso não. Eu já ouvi isso aí, mas pode falar à vontade. Eu só acho que está errado, eu só penso que está errado.
E se você parar, pensar, você vai ver também. É o que a gente discutia lá, discutindo uma festa da Feira das Nações de R$1 milhão, com toda a estrutura focada para essa festa, porque o povo gosta de pão e circo. Enquanto o povo também deveria gostar de pediatra em posto de saúde, e parece que não gosta, porque só tem 2. O povo deveria gostar de dentista. Você acabou de dizer, 40 pessoas numa fila num posto de saúde. Agora gasta R$1 milhão para fazer festa, então acho que o povo prefere festa mesmo. E olha, bora fazer festa, gente. O setor de esporte do Carlos vai estar apertado, né? Apesar de ser um professor, um profissional, mas ele não tem material humano para trabalhar, não tem um professor de educação física sequer concursado para o esporte. Aliás, que isso não é culpa dessa gestão, né? Vamos deixar bem claro, as gestões anteriores não abriram concurso para o esporte. E o Carlos tem lá hoje o menino que veio do Paraná, o Marlon, que não tem nada a ver com educação física, professor de educação física agora, eu espero que dê certo, porque vem para somar, espero eu, né? Já que foi contratado. Nós temos o Patrick, que é da educação, e temos o Júnior Berato, o Pinheirinho, que estava na limpeza, foi para lá. Patrick também. não é amigo do Bob Esponja, não, é outro esse. Eu acho que não, entendeu? Então, quer dizer, o Carlos não tem com quem trabalhar também, com todo respeito. O material humano que ele tem é muito pouco. E aí nós metimos o pau à vontade na gestão anterior sobre as MEIs, né? Aquelas MEIs que não funcionavam, né? Funcionava o dia que queria, faz tempo de chuva, não tem MEI hoje, entendeu? E agora nós vamos trabalhar com as MEIs. Quer dizer, então não é o que a gente volta. Só assim, explicando, MEIs são micros e pequenos empreendedores, né? Pessoal que ele emite uma nota fiscal para prestar um serviço para a prefeitura. Nesse caso, um profissional do esporte. Passada, que a gente meteu o pau, né? A verdade, sabe que a gente achava que era ruim mesmo e era ruim? Nós vamos voltar com elas agora. Porque não tem jeito de você contratar, você tem que trabalhar com as MEI. Quer dizer, eu sou contra, vou deixar bem claro. A não ser que seja uma MEI que nem do professor Jorge Siqueira. Aí eu tiro o chapéu, aí é reverenciação, porque o Jorge é diferenciado. É um projeto que nós estamos vendo aí de mais de 40 anos, Jorge Siqueira, o judô, acho que ele não, é o exemplo de tudo que pode ser o esporte bem montado, né? Agora o resto não funcionou. O que mais que funcionou? Fala pra mim. Me convence que funcionou outra MEI. Nós estamos aí sem escolinha de futebol, escolinha de nada. Só lembrando, o vereador Chapéu disse na última sessão, na segunda-feira, que ele iria para o SBT para denunciar a questão da CIP. Mas parece que ele foi essa semana, mas foi por um outro motivo, foi pelas contas duplas, né, que o pessoal recebeu da empresa CPFL. A empresa explica uma coisa, o consumidor entendeu outra, a empresa mandou avisando nas contas, mas a letrinha é muito miúda, não deu para ler, enfim, isso aí é um assunto para Ministério Público, PROCON, e é isso aí mesmo, imprensa, até para tirar a dúvida do pessoal. E ele disse que iria por conta da taxa de iluminação pública, acabou indo por conta da duplicidade nas contas de energia elétrica. E lembrou na tribuna que redução da taxa de iluminação pública foi uma promessa de campanha do atual prefeito, no qual ele fez parte do grupo político eleitoral na época da campanha. Que eu não acredito que vai acontecer. Eu também não. Mas vamos lá, professor Marildo, vamos falar um pouquinho agora, porque assim, o dissídio do funcionário público, do seu salário, o dissídio salarial, é no mês de abril, né? E nós estamos aí no mês de abril. Exatamente no mês de abril, porque hoje é dia 1º, não é isso? Salvo engano aí? Dia sábado 1º de abril. Dia da mentira, inclusive. Eu lembro qualquer coisa em torno de 11%. Teve uma conversa a respeito disso. Não me lembro quem, mas alguém falou em termos de 11% aí. Olha, Emerson, sem querer tacar pedra em ninguém. Eu lembro que quando teve a votação do aumento, né, do funcionário ano passado, eu lembro que muitas pessoas foram lá, pessoas, aliás, que fazem parte dessa administração hoje, aliás, tem gente que está fazendo parte do legislativo, e falava ou 10 ou nada, ou 10 ou nada. Você entendeu? Gravou até vídeos aí políticos aí, só que, né, só querendo lembrar. Mas é que é o seguinte, a prefeitura passa por maus momentos financeiros, não há de perder, não, todas. Agora, eu particularmente acho que o funcionário tem que ter, no mínimo, né, um aumento de 10%, no mínimo. Porque o funcionário já está com 14 atrasado, não é 11, está com 14. Ficou 7 em 2015, e todo mundo deu 10, nós demos 3.
Depois, em 2016, todo mundo deu 12, nós demos 5. Quer dizer, já tem 14. Quer dizer que se você der 10 hoje, você vai estar repondo a inflação, que eu acho que está em torno de 5,6, né? 5,6. E você vai estar repondo 4,4 da perda de 14 que ele tem. Você não está dando aumento nenhum. Você está apenas repondo o parque das perdas salariais dele. Você só vai dar aumento salarial quando você acabar de repor esses 14. Aí sim, aí você vai dar um aumento real. Hoje você não está dando aumento, você está repondo. Essa reparação ainda é pequena, né? Muito pequena, entendeu? Porque, é que nem eu falo, o prefeito é o tronco de uma árvore, os funcionários são os galhos. O que ele produz é o fruto. Quer dizer, se você não alimentar bem os galhos, como é que você vai ter bons frutos? Por isso que você vê funcionário desanimado, entendeu? Você vê funcionário que já está com 20, 25 anos de prefeitura, não vai mais. Aí você vem, contrata pessoas aí para ganhar o dobro do que ele ganha, sem nunca ter visto o trabalho que ele faz para ser encarregado dele. Então essas coisas vai desmotivando, né? Desmotiva ele, desmotiva, né? Desmotiva todo mundo, você tá entendendo? Agora, eu espero, você entendeu? Que realmente a prefeitura venha com uma proposta boa. E logo, né? Porque ele tem que mandar proposta logo para poder discutir. Exato. Não adianta fazer que nem o Daniel fez, mandar na última regime de urgência. E depois, aí, em regime de urgência, não dá tempo de você discutir o projeto. Nós temos que discutir o projeto. Agora, eu sei que a Rita e o Sidney, né, da prefeitura são pessoas seríssimas. Eles não vão mandar lá um valor que a prefeitura não tenha condições de dar. Não vai fazer isso daí, né? Deve fazer um esclarecimento para a Câmara explicando o que é possível dar de aumento. Professor Marildo, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Alerta. Eu sou Ribeiro. Antes da sessão Abraço, Emerson, eu gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que nós deixamos a mensagem no programa anterior, que nesse programa viria o professor Marildo e o Johnny, né? Que viria falar sobre os buracos que tem na cidade. Mas o Johnny, por conta de um outro compromisso, não pôde estar aqui hoje junto com a gente. Vamos marcar com o Johnny uma outra oportunidade. E no próximo sábado, só lembrando, já que confirmou com nós essa semana, o Valdecir Domingos Grana, o Val Grana, nosso secretário de infraestrutura da prefeitura aí, lá do Almoxarifado, vai vir falar um pouco para nós sobre infraestrutura na cidade, operação tapa-buraco, a limpeza pública, as varredeiras, enfim, vamos falar sobre todos os assuntos aí. Professor Marildo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, lembrando que o espaço aqui está sempre aberto. Na última sessão da Câmara eu falei com outros vereadores, com o Danilo Alburguete, com o Ezequiel Lima, até com o próprio vereador Chapéu, disponibilizei o espaço para que eles possam vir aqui dar uma extensão, dar uma estendida na sessão da Câmara e explicar para a população o que votou contra e o que votou a favor. Olha, Emerson, eu tenho colocado o meu trabalho lá, né, em todas as sessões. Lembrando que essa semana aqui eu também estou colocando um requerimento, pleiteando uma parte daquele terreno ali da GIP para que nós possamos fazer o nosso centro comunitário do Parque da Colina. Bem lembrado, professor, bem lembrado. Então a gente está pedindo um espaço daquele terreno, que é um terreno bem grande, está ali ocioso, ninguém está usando. Lembrando que nosso grupo de cidadania também está pleiteando os 2 campos ali na Cidade Nova, das 2 comunidades, para a gente entrar com um projeto para as crianças, um projeto de futebol. Temos 2 quadras também, a gente quer fazer basquete, vôlei, não sei o que vai dar para ser feito no momento, porque os vestiários ainda não estão em condições de ser usados e o setor de esporte, na conversa que eu tive com o Carlos, falou que não tem dinheiro para arrumar no momento, mas a gente vai tentar já entrar com esse trabalho já no esporte para tirar essas crianças da rua ou dar uma condição melhor para elas, né? Fazer um trabalho legal. No mais, agradeço esse espaço aqui, agradeço a você, ao Wilson, ao Carlinho, você entendeu? E queria dizer que eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, porque eu venho trabalhando. Eu tenho uma emenda do Capitão Augusto chegando aí já, de R$100 mil, já está em Pederneiras, aliás, para o setor de esporte. Só vou esperar realmente o Capitão vir para a gente poder falar sobre isso daí junto e poder oficializar isso daí, mas já está em Pederneiras, isso é real, né? Uma emenda de R$100 mil para o esporte. Só lembrando e ajudando até para dar uma informada melhor nesse assunto, a emenda que veio não é emenda de custeio, tá, gente? É emenda normal, emenda de ministério, não é uma emenda de custeio. Portanto, falar que essa emenda vai servir para pagar viagem de atleta, isso aí esquece, tá? Não é para isso, não é uma emenda de custeio. O que paga viagem de atleta é custeio, e essa emenda não é para custeio, é para aquisição de materiais. É uma emenda direto do Ministério do Esporte. Bem lembrado, é para comprar coletes. Isso, exatamente. É para aquisição de materiais.
Ponto. Então, isso eu também agradeço a você, porque, né, você que tem ajudado muito eu nesses novos caminhos aí com o Capitão Augusto. E quero agradecer a população, né, que está acompanhando o nosso trabalho. Dizer que a gente não está aí também para ficar postando tudo no Facebook, fazendo sensacionalismo. Tá para colocar o que é real, entendeu? Aquilo que for real, que eu tiver certeza de que está dentro da nossa capacidade, e o povo vai ficar sabendo, pode ficar tranquilo. Obrigado, senhor, pela essa parceria de vir aqui no programa e atender os nossos ouvintes, né? Muito obrigado por essa parceria, viu? Obrigado a vocês. A pessoa pública, ela tem que tomar muito cuidado. Hoje eu estava vendo algumas postagens que eu paro muito pouco para ver o Facebook. Eu olho mais o que está no programa e está difícil da gente conseguir responder todo mundo. Mas calma que nós vamos responder. Vamos fazer um multirão para isso. Vamos fazer um mutirão e vamos responder a todos. Mas eu estava vendo, tem gente que não tem bom senso para publicar as coisas. Pessoas públicas, que são públicas. E que às vezes mete o pé pela mão, escreve umas palavras meio estranhas e tal. Fazer o quê? Bom senso não é para todos, é para alguns, né? A gente não nasce com isso, a gente aprende no decorrer da vida. E uns têm, outros não têm. Uns têm mais, outros têm menos. Paciência, né? Fazer o quê? Bom, eu quero mandar aqui um abraço pro meu grupo, União Cidadania, e para todo aquele povo, né, que acredita em mim, que votou em mim e que pode ficar tranquilo que eu estou trabalhando. E na melhor hora a gente vai começar a mostrar o nosso trabalho sim, tá bom? Ok, obrigado, professor Marildo. Só lembrando que na semana passada eu disse que entraria com uma representação no Ministério Público sobre a questão da chapa da Santa Casa, conter o vice-prefeito e mais um funcionário cargo de confiança. Entrei, na segunda-feira foi protocolado com a promotora e a gente está guardando. Veja bem, eu não solicitei na minha representação que ela caçasse chapa, nada disso. Eu só solicitei para ela que fosse olhado, que fosse vigiada a questão da moralidade pública dentro da Santa Casa, dentro da nova chapa da Santa Casa. Se há ilegalidade ou não, isso compete ao Ministério Público e não a mim apontar. Né? Até porque eu não tenho acesso à documentação, não conheço o histórico documental, não posso alegar ilegalidade. Eu aleguei simplesmente a questão da moralidade pública de ter em uma instituição que recebe dinheiro público, agente público trabalhando nela. Né? Enfim, é basicamente isso. Sessão abraço, senhor Ribeiro? Não, vamos falar da... Rapaz, os nossos patrocinadores, Pizzaria e Marmitaria A Italiana. Agora nós temos, essa semana vai entrar aí, para todos que estão nos ouvindo aí, vai entrar o Festival dos Filés. Filé mignon à parmegiana, com aquele molho especial, que é um molho caseiro, é um molho feito em casa, um molho artesanal, muito queijo, e o filé mignon derretendo. Você recebe na sua casa com porção de fritas e porção de arroz a R$ 55,00 só na Italiana, 3283-1554. Ligue e peça o seu. E a pizza? Vamos falar da pizza? Pizza, essa semana comprando qualquer pizza você vai ganhar uma brotinho de brigadeiro. É só ligar lá, 3283-1554, que é a promoção dos nossos finais de semana. Ligue e peça a sua. Vamos falar do Magazine da Limpeza agora? Magazine da Limpeza, onde você vai encontrar produtos de limpeza, higiene, você vai encontrar descartáveis também lá no Magazine da Limpeza. É na Avenida Tiradentes, L531, próximo ali à loja do Real. Vai lá, confira nossos preços e nossas promoções. Abraço especial a todos os nossos ouvintes, em especial a Nancy de Oliveira, que acompanha nosso programa, o Falco lá do Falco Móveis. Como que é o nome do Falco mesmo, que eu não lembro, eu só conheço por Falco. Gustavo Falco. O Bob, taxista, que nos acompanha. Lata Véia também, né? Que fica por lá, né? Lata Véia, o pessoal que ouve a gente. Só lembrando mais uma vez, gente, que assim, são tantos assuntos que eu marco no meu caderninho que o programa é curto, não dá pra gente falar sobre todos os temas. Nós estamos investigando a questão de concurso público feito para professor no ano de 2016, no final do ano, e repetiu esse ano o concurso público. A mesma empresa cometeu o mesmo erro, enfim. Está faltando professor em sala de aula. Nós estamos recebendo a informação de que tem secretário de escola dentro de sala de aula dando aula. Nós estamos investigando, hein? Estamos investigando essas questões e também a empresa que foi contratada. Olha, brincadeira. Contrataram a mesma empresa 2 vezes, cometeu o mesmo erro. Gente, eles estão de brincadeira com o dinheiro público, não é possível isso. Um abraço a todos, então, né? E um beijo para minha mãe, um beijo no coração e até o próximo. Até o próximo sábado.